Muito bem, programa Sociedade e Evidência de hoje, aqui na TV Grande Dourados, canal 6 via Cabo TV, a televisão da família douradense. Vamos entrevistar hoje o deputado estadual João Grandão, que já foi deputado federal, já foi vereador. Ele vai falar para a gente sobre os seus projetos para o seu mandato como deputado estadual. Vai falar também sobre o seu partido. E vamos debater também assuntos como problemas da aldeia indígena, obras para Dourados, enfim, um punhado de coisas que vai beneficiar toda a sociedade douradense e também parte da sociedade sul-mato-grossense. O programa Sociedade e Evidência está no ar. Muito bem, estamos aí com o programa Sociedade em Evidências, né? Hoje nós vamos estar entrevistando aí João Batista dos Santos, né? Para quem não sabe, popular João Grandão, que já foi deputado, já foi vereador em Dourados, já foi deputado federal e hoje é deputado estadual, representando o Mato Grosso do Sul, trabalhando em prol, mais especificamente, da cidade de Dourados, onde ele reside. O deputado João Grandão vai estar conosco aqui, respondendo algumas perguntas para a gente. E então nós vamos... Tudo bem, deputado? Como é que está o senhor? Tudo Prazer bem, em tê-lo aqui na TV Grande Dourados, canal 6 de Cabo TV, a TV da família douradense. Que bom, prazer. Se sinta em casa. Obrigado. Né? Deputado, vamos começar falando o deputado João Grandão hoje. Ele sempre esteve no PT. Há quanto tempo o senhor é membro do Partido dos Trabalhadores em Dourados, no Mato Grosso do Sul? Bom, primeiramente queria registrar o prazer de estar aqui conversando com vocês e de uma forma muito tranquila, descontraída, conversando com a sociedade douradense, onde eu estou aqui há 32 anos, né? Mais 34 anos. Eu estou no PT desde antigamente, vamos dizer assim. Eu estou com mais de... Desde o século passado. Estou com mais de 25 anos no partido. Aliás, eu nunca tive outra filiação partidária. A minha filiação sempre foi pelo PT. Nunca militei, não sei experiência de outro partido, seja de esquerda, seja de mais de esquerda ou mais de direita, ou de centro-esquerda. Eu sempre estive no PT. Estou com mais de 25 anos no partido. Deputado, o senhor foi vereador por quantos mandatos em Dourados? Na verdade, fui vereador por 2 anos só. 2 anos? 2 anos. Eu fui vereador... Eu fui eleito em 1996, né? Aí em 98 teve a eleição para deputado, para governador, né? Foi em 90, não, é isso mesmo. E aí eu fui eleito, então, deputado federal, quando o Zeca assumiu o governo do Mato Grosso do Sul. Deputado, você é professor de profissão? Sou professor, sou bancário, né? Sou professor de História, com especialização em História da América Latina. Sou advogado, graças a Deus, com todas as prerrogativas, né, da OAB em Dias, etc. Né? Uhum. E sou bancário também. Fui funcionário do antigo Banco Financial ainda. Financial era do finado Lúdio Coelho, Lúdio Coelho. Aí depois foi comprado pelo Bamerindos, eu passei para o Bamerindos e agora HSBC. Eu tenho um mandato sindical, estou licenciado, evidentemente, do sindicato, mas... Fui presidente do Sindicato dos Bancários aqui da Grande Dourado, na época, por 2 mandatos. Então, sou professor, dei aula no Colégio Menor aqui. Tive uma experiência na Universidade Federal também como professor contratado pela Universidade Federal, na época, CEUD, hoje Universidade Federal da Grande Dourados. Então, essa é a minha trajetória profissional. Deputado, como é que foi a sua experiência como deputado federal em Brasília, representando Mato Grosso do Sul, e mais especificamente Dourados? Quais são as obras de suma importância que você trouxe para Dourados como deputado federal? Olha, você imagina a experiência que você sair de vereador, né, lógico, Dourados é uma cidade considerada de porte grande, né, de médio porte e tal, e você ser deputado federal só com 2 anos de vereador. Foi um choque, né, mas na verdade eu tive que me dedicar muito, né, no meu segundo ano de mandato, eu já consegui assumir uma vice-liderança do Partido dos Trabalhadores. Naquela época, nós éramos em 71 deputados federais, eu era um dos 8 vice-líderes, né? Depois fui para a Comissão de Orçamento, fiquei 8 anos na Comissão de Agricultura e, então, isso me deu uma experiência muito, muito fantástica, sabe? De a gente poder procurar alocar recursos e tal. Eu diria que tem 2 obras aqui em Dourados que, para mim, eu considero de fundamental importância, que, dentre várias obras que a gente conseguiu, uma é a Escola Avani, aqui onde era um presídio,
aqui no Jardim Flórida, né? Era um presídio ali e nós conseguimos, então, através de recursos que eu viabilizei, transformar um presídio numa escola. Foi uma coisa inédita, né? Isso num país não tem uma situação dessa. Uma outra obra que eu também considero de suma importância foi o primeiro CRAS indígena, que eu consegui o recurso para fazer o primeiro CRAS indígena no Brasil, foi feito aqui na aldeia em Dourados. Então são duas obras que para mim têm um significado muito importante. Dourados era muito carente de asfalto, muito carente de infraestrutura. E à época, a maior emenda individual do Centro-Oeste naquela época, hoje já foi superado, mas naquela época foi a emenda que eu consegui, uma emenda de 10 milhões de reais, né, que foi especificamente para infraestrutura de asfalto. E nós colocamos naquela época asfalto no Canaã 1, né, no Jardim Piratininga, no Jardim dos Estados. Parte do Água Boa não era asfaltada, foi asfaltado com esse recurso. Vila Almeida era uma vila, considerada uma das vilas mais antigas de Dourados, foi asfaltado com recurso proporcionado pela gente. A ligação ali na Rua Palmeiras, que liga, na verdade, passa em frente à BB ali, era praticamente um pântano ali e não ligava um bairro no outro. Nós conseguimos, então, alocar recurso para fazer essas ligações que eu acho que foram obras estratégicas, né? E dentre outras obras que nós colocamos, asfalto em bairros de menor porte e tal, mas acho que um que marcou bem assim para mim foi o asfaltamento do bairro inteiro, do bairro Piratininga e do Canaã 1. Muita gente criticou até em função de, como é que vai levar, puxa vida, vai levar o asfalto lá para um bairro popular, e eu fiz questão de fazer isso, né? Levar o asfalto para lá, para dar melhor condição de vida para quem já tinha sofrido muito. Teve gente ali que mora no Canaã 1 que tinha saído de uma favela, chamada favela da FIAF, antiga, muito antiga, que nós conseguimos transferir lá para o Canaã 1. Então, a favela da FIAF é aquela que era ali atrás da Márcio Pires. Exatamente, ali foi uma obra quando eu era vereador, foi uma ação que nós fizemos e transferiu o pessoal dali para a chamada etapa 3 do Canaã 1. E depois, então, nós tivemos a felicidade de colocar asfalto ali. Então, são algumas dessas obras que a gente conseguiu. Outra que me alegra muito também foi uma obra que era do Banco do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que nós conseguimos, e nesse momento eu também registro aqui, o prefeito era o prefeito Tetila, nós conseguimos, através do vice-presidente da Caixa Econômica na época, não me recordo o nome dele, Edas, o nome dele, nós conseguimos recursos para transferir o pessoal de área de risco da região do Cachoeirinho e tal, e conseguimos levar para um bairro mais para cima, acho que é Novo Horizonte, o bairro lá, e aí com creche, com escola e tal. Então foram algumas das obras que eu acho que marcou para mim. Então nós falamos agora sobre o deputado federal, né? Isso. Eu vou lhe fazer uma pergunta, deputado, que eu acho que muita gente não sabe a real situação do ocorrido. Certo. Naquela máfia da ambulância que teve, das ambulâncias. Isso. O nome do deputado federal na época, João Grandão, foi citado. Isso. Né? E até que ponto isso prejudicou o seu mandato naquela época? Até que ponto a sua vida pessoal? Como é que foi essa situação? O senhor tem como falar para a gente alguma coisa por cima para dar um basta de vez nisso daí? Eu faço questão de falar. Até te agradeço, entendeu? Você fazer a pergunta da forma como você fez. Me permite chamar de você. Aquilo me magoou muito, né? Imagina, eu sofri muito com aquilo. Eu tinha filho adolescente na época, entendeu? E você ficar exposto como eu fiquei exposto naquele momento. E aí depois, 8 anos depois, você vê sair uma sentença, onde a sentença diz assim, em letras bem claras, a decisão da Justiça Federal. Por absoluta falta de prova, pede-se arquivamento do processo. E foi arquivado. Aí eu te pergunto, esses 8 anos de sofrimento, eu atribuo a perda do mandato também a essa situação, porque foi muito massacrado, foi muito difícil para mim. Confesso, eu não tenho inimigo, eu acho que eu não tenho inimigo, mas mesmo que eu tivesse, eu não desejaria absolutamente para nenhum inimigo meu passar o que eu passei, particularmente em função das pessoas ter família, ter filho, etc. Então aquilo fez eu sofrer demais, mas aprendi muito. Primeiro que com aquela situação, eu pude, com a maior tranquilidade,
saber efetivamente quem é que estava do meu lado, quem é que acreditava em mim, quem é que, sabe? E aí, mesmo com toda aquela turbulência, 47 mil pessoas votaram em mim. Entendeu? Com aquela turbulência toda. Na verdade, naquele momento, 46.730, parece. Com tudo aquilo, ainda acreditou e etc. Mas não foi o suficiente para mim se eleger. Na próxima eleição, 47 mil votos. Entendeu? E aí, agora, quando saiu a decisão final, que confesso que fiquei muito feliz com a decisão, mas era aquilo que efetivamente eu sempre preguei, sempre falei, a minha origem não me permite participar desse tipo de coisa. Eu sou filho de pequeno produtor rural, trabalhei na roça até os 20 anos de idade, fiz 2 cursos superiores, um curso de especialização com muita dificuldade, trabalhava no banco de noite, dava aula de manhã, entendeu? Então aquilo para mim foi um choque, mas graças a Deus, Deus foi muito generoso comigo e proporcionou para que os homens dessem a decisão que eu sempre esperei. Então, isso para mim já que nem diz, já é água passada, então vamos tocar a vida, entendeu? Perdoa aqueles que, de repente, falaram algumas coisas que não deviam, porque perdoa eu no sentido espiritual, mas quem perdoa mesmo é Deus. É Deus, é. Então, eu tenho isso muito claro para mim. Sofri muito, confesso para você que sofri demais. Moro há 28 anos no mesmo endereço, no Jardim Maracanã, na mesma casa, né? O meu escritório político faz 16 anos que é no mesmo lugar, entendeu? O mesmo número de telefone, a mesma secretária. Portanto, eu não saí de lugar, não fugi absolutamente das minhas origens. Muito bem. Deputado João Grandão, o seu partido hoje, o PT, ele está envolvido, se me permite dizer, em vários escândalos a nível nacional. E na época do Fernando Henrique Cardoso, na qual o senhor foi deputado federal, exatamente, o PT, ele acusava, não vou dizer acusava, não seria bem o termo, mas ele denunciava irregularidades em outros partidos, né, a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal. Então entendia-se de que o PT era um partido que era transparente, não tinha nenhuma lisura. No entanto, hoje é totalmente ao contrário. Por que hoje está dessa forma o PT? Que ele, naquela época ele denunciava e não tinha nada a esconder. E hoje a gente vê que é escândalo em cima de escândalo. Lógico, não vou dizer que todas as pessoas, os políticos vinculados ao PT são corruptos. Não quero dizer isso, não é essa a minha intenção. Mas eu gostaria que o senhor, até mesmo para os nossos telespectadores que estão nos assistindo, o senhor teria o que explicar para nós com relação a esses escândalos que está cada dia, parece uma bola de neve? Bom, na verdade não pode confundir o partido com pessoas, né? O PT é um partido que promoveu, na verdade, uma revolução, entre aspas, nesse país, onde o PT foi protagonista de vários movimentos que proporcionou, por exemplo, hoje a gente poder estar falando o que nós estamos falando agora. Certo. Eu tenho a convicção de que o PT contribuiu para que a ditadura fosse banida desse país, né, que o PT sempre defendeu as minorias, questão racial, negro, índio, etc. Então, dentro do PT, tem pessoas que estão passando por situações de constrangimento. Agora, eu digo assim, tem que ter muito cuidado também nesse sentido. Por exemplo, há 8 anos atrás, talvez, muitas pessoas imaginavam de que eu estava envolvido num monte de coisa, entendeu? Correto. Quando é agora, 8 anos depois, arquiva-se por absoluta falta de prova. Portanto, tem que ter muito cuidado nesse sentido. Uma das situações que eu coloco é que quando a situação é em relação ao Partido dos Trabalhadores, ele tem uma dimensão. Quando é em relação a outros partidos, a dimensão é outra, né? E o Partido dos Trabalhadores, eu não tenho dúvida de que foi o partido que proporcionou condições para que pudesse ter investigação, doa quem doer. Tanto é verdade que o próprio Genuíno, que foi presidente do meu partido, uma pessoa honesta, séria, entendeu? O próprio Zé Dirceu sofreu quando foram para a cadeia, entendeu? Enfim. Então, nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores promoveu, na verdade, deu a possibilidade de que a investigação acontecesse, como está acontecendo. E aí doa quem doer, entendeu? Então não é que o PT fazia denúncia vazia. O PT fazia denúncia, mas em função, talvez, não estou afirmando isso de forma categórica, mas que se fosse investigar a fundo, poderia pegar efetivamente, em função das denúncias feitas, as investigações não aconteciam, entendeu?
e agora as coisas acontecem, uma Polícia Federal atuante, eu parabenizo, porque tem que ser assim mesmo, entendeu? Um Ministério Público atuante, e isso permite então que as coisas aconteçam. Agora, evidente que nós temos que ser contra isso, contra a corrupção, independente de ser esse ou aquele. Agora não pode atribuir ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, né, a pecha de que seja o partido protagonista da corrupção. Não, não é isso. Tem isso, tem no PSDB, tem em vários, no PMDB, enfim, tem em todos os... Infelizmente tem isso. O problema é a dimensão que se dá. Quanto que o PT está no governo há 8 anos, mais 4 da Dilma, 12. Né, e mais 4, 16, e se Deus quiser mais 4, assim por diante. Então, portanto, nós estamos muito expostos a isso, entendeu? Agora, eu faço uma pergunta no seguinte sentido. Isso está errado, isso não pode acontecer, mas vamos pensar que hoje as pessoas reclamam, por exemplo, do litro de gasolina. Quando o PT assumiu esse país, quantos litros de gasolina você comprava com salário mínimo? Quanto você compra hoje? Quando o PT assumiu esse país, quantos pacotes de arroz mesmo, para a pessoa comer lá, quantos pacotes de arroz se comprava com salário mínimo? Quanto se compra hoje? Quando o PT assumiu esse país, quanto salário mínimo você estava para comprar um carro popular? E quanto salário mínimo você compra hoje? Quando o PT assumiu esse país, hoje o juro está alto. Mas como é que estava o juro desse país, como é que está hoje? Portanto, tem muita coisa também que nós temos que ver. Agora, evidentemente que tem que se observar essa questão da corrupção e tal, isso não pode acontecer. Agora, tem que punir quem tem que ser punido, mas tem que dar um nome também para quem tem que se dar um nome. Se fosse falar assim, essa água é de um copo que veio do PT. Aí tem setores da imprensa que diria, com muita ênfase, esta água é uma água que veio do copo do PT. Se fosse de outro partido, e essa água veio de um partido. O senhor falou aí, já nós vamos aí para um intervalo, mas rapidinho. O senhor falou para a gente com relação à gasolina, tudo bem. Isso. Por que hoje, então, nós vemos aí, essa semana, noticiário, no Paraguai me parece que a gasolina está mais de R$1,15 a menos do que a do Brasil, sendo que é a mesma gasolina do Brasil que vai para o Paraguai. Você não pode fazer e você é uma pessoa inteligente, e evidentemente que essa é uma interpretação sua, você acabou de falar, sim, você ouviu. Sim. As pessoas que fazem uma interpretação dessa em relação ao Brasil e Paraguai tem que fazer uma interpretação um pouco mais abrangente. O Brasil, por exemplo, sobe energia, o Paraguai hoje sobe energia, ninguém fala nada. Sobe energia no Brasil, no Paraguai hoje. Por quê? Porque não tem uma indústria desenvolvida, porque não tem um setor que permite o gasto de energia, né? Lá as pessoas vivem numa pobreza danada, entendeu? Extrema, vamos dizer assim. Vamos dizer, extrema pobreza, é um país dependente de setor de exportação, etc. Portanto, fazer essa comparação, o consumo que se tem em termos no Paraguai não pode ser comparado em relação ao Brasil, então é uma comparação muito simplista, entendeu? Então a gente tem que fazer uma comparação um pouco mais abrangente. O Paraguai hoje, por exemplo, na questão sanitária, por exemplo, o Brasil socorre o Paraguai de forma, assim, muito direta na questão sanitária para que a qualidade da carne do Paraguai, por exemplo, não sofra nenhum tipo de interferência em função da proximidade, etc. Isso não é visto. Então, nós temos que fazer essa comparação de uma forma um pouco mais abrangente. Não dá para comparar a gasolina do Paraguai com a gasolina do Brasil. Uma comparação, na minha avaliação, é uma comparação muito simplista. É que não é que você que está comparando, é que você ouviu. Entendeu? Então, pelo que eu entendi, nós teríamos que fazer a comparação sim com coisas que são mais abrangentes. Mais abrangente. A economia paraguaia, entendeu? A questão da forma como são desenvolvidas várias questões, por exemplo, qual que é a participação da produção paraguaia, por exemplo, como que é o PIB do Paraguai? O PIB do Paraguai vive em função do quê? O que significa o consumo da gasolina para a economia paraguaia? Aqui no Brasil, o consumo da gasolina significa muito, entendeu? Mas me diga o seguinte, para a gente encerrar esse bloco. Pois não. Me perdoe mais uma vez, mas o preço da gasolina que é vendida no Paraguai é o mesmo preço para nós aqui? Não. Já que o senhor tocou nesse assunto, vejo que o senhor está meio inteirado desse assunto. Não, eu não posso te afirmar categoricamente, entendeu? Até porque eu não sei, não tenho informação de qual que é o procedimento em termos de, por exemplo, o Paraguai não deve ter refinaria, entendeu? Então não sei qual que é o procedimento em termos da gasolina, como é que ela chega no Paraguai, certo?
se o próprio Brasil fornece ou não. Ou faz uma pergunta, então não tem como eu te responder isso exatamente porque eu não tenho esses dados em mãos. Esses dados em mãos. Muito né? bem. Bom, nós vamos então a um breve intervalo, né, conhecer os nossos apoiadores, e a gente volta já com o deputado João Grandão nesse bloco agora falando sobre o seu trabalho, né, sobre as suas perspectivas, os seus projetos para o Mato Grosso do Sul e para Dourados. Mas antes vamos conhecer os nossos apoiadores. Ótica Isis, né, com o telefone 34270979, Ótica Isis, nosso amigo Jonaldo, a Elivete. Publiaço, publicidade em aço, com o telefone 3422-9934, 3422-9934. E também Anex Vistoria, você que tem o seu veículo, o seu carro, o seu caminhão, o seu ônibus e quer fazer uma vistoria antes de comprar ou até mesmo para vender, Anex Vistoria, 3424-5604, 3424-5604. Estamos de volta com o programa Sociedade em Evidência com o deputado João Grandão. Deputado, vamos falar um pouquinho agora sobre os seus planos, seus projetos nesses 4 anos de mandato que o senhor tem aqui para Dourados e para o Mato Grosso do Sul. O que o senhor tem em mente? Qual é o teu? Já tem um projeto elaborado, alguma coisa na área da saúde, da educação, na área indígena para Dourados? Na verdade, a saúde ela tem uma situação bastante interessante, porque a saúde tem as chamadas verbas, que muitos chamam de verbas carimbadas, né? Que a gente chama isso de repasses institucionais, que tanto o governo federal, como o governo do estado, como o governo municipal, tem por obrigação de aplicar. Em termos da Assembleia, as emendas, por exemplo, parlamentares, que no âmbito federal são bem maiores, no âmbito estadual são menores, ela tem um percentual que tem que ser aplicado na saúde. Mas eu tenho a convicção de que o projeto que o atual governo colocou e o projeto que o governo o candidato que eu defendi, que é meu grande companheiro Delcídio, mas infelizmente não chegou, que era um processo de descentralização da saúde, o governo está apresentando um projeto muito parecido, né? E nós, enquanto deputados, eu particularmente aprovo a questão da descentralização da saúde. Não sei com que molde que o atual governo vai colocar, mas o processo de descentralização da saúde é importante, porque você descarrega muito a capital, descarrega os grandes centros como Dourados, e você faz com que a coisa se pulverize, né, para não deixar chegar aqui em Dourados, por exemplo, a demanda de 38 municípios, quando você poderia, fazendo um processo de descentralização, você diminuir o fluxo, uma vez que aqui é que tem a possibilidade de operação, de atender alta complexidade, enfim. Então, eu sou pela descentralização da saúde. Na questão da educação, né, como você colocou, na educação é um tema também, primeiro, valorização profissional, né? Por exemplo, tem hoje 11 mil professores que são professores contratados, professores que, de acordo com a forma como é trabalhado, de repente, não estou dizendo que isso é geral, mas às vezes porque ele não conhece bem o diretor indica outra pessoa que vem de longe, de outro lugar, e o professor, por ser contratado, perde aquela vaga. Não recebe férias, não recebe 13º, enfim. Então, uma das coisas da educação que é fundamental é regulamentar essa questão dos professores contratados, que são 11 mil professores contratados. Então, acho que isso é o gargalo da educação. Uma outra coisa, o atual governo diz que está revendo, mas, por exemplo, as APAES, né, que tinham um contrato de professores que trabalhavam nas APAES, parece que foi também rompido o contrato, entendeu? E aí as APAES estão passando por uma situação de constrangimento. É uma coisa que tem que ser revista, nós estamos trabalhando muito para isso. E a questão principal, a questão da valorização profissional, né, na questão da educação no sentido geral. Eu trabalhei muito tempo no meu foco na agricultura familiar e na reforma agrária, mas não deixo, evidentemente, de ter as minhas atividades no setor urbano. Então, estou trabalhando muito, e quero trabalhar muito, isso nós estamos colocando no nosso planejamento, a questão de reestruturação de cadeias produtivas. Porque quando você reestrutura a cadeia produtiva, você dá a possibilidade de quem está lá na ponta agregar valor, agregar renda. Eu tive agora, da semana passada, numa reunião no assentamento chamado Margarida Alves, no município de Rio Brilhante,
próximo de Maracaju até, onde a prefeitura está desempenhando um projeto importante, né? Que é um projeto que trata da questão da piscicultura. Isso em função o quê? De maquinário, que nós, quando era delegado federal do Ministério, através de um programa da presidenta Dilma, nós entregamos maquinário para que eles tivessem condições hoje de construir lá 80 tanques de peixe. E nesse momento nós fomos lá, foi distribuída levino e tal. Então, a reestruturação de cadeia produtiva é uma coisa que eu vou trabalhar muito isso. Hoje, a cadeia do leite, por exemplo, ela está começando a se estruturar. É uma cadeia que ela permite que o trabalhador tenha minimamente renda. Quantas famílias que não sobrevivem hoje porque tirei 100, 150 litros de leite? Então, se a gente reestruturar essas cadeias, com certeza você vai permitir, né, maior renda para a população. Em termos de Dourados, nós temos condições de fazer um debate com a administração, fazer um debate com a Câmara, fazer um debate com a sociedade como um todo, com a associação de moradores, enfim, para que a gente possa trabalhar não só com recursos de emenda do deputado estadual, porque são muito poucos, mas trabalhar com programas que a gente pode se inserir, entendeu, através do governo federal, que tem muito recurso para programas específicos. Por exemplo, na questão indígena, se você apresenta um projeto, entendeu, que permite promover a inclusão social na aldeia, que permite, por exemplo, promover o lazer na aldeia, né? Essa Vila Olímpica que foi construída aqui, longe de querer fazer qualquer tipo de crítica, mas na minha avaliação foi numa hora certa, numa hora errada, numa forma errada, numa forma equivocada, porque não tem, para manter aquela Vila Olímpica, uma situação de constrangimento. Não estou aqui discutindo o mérito, estou falando, não estou aqui fazendo uma crítica pontual, mas é uma questão de discutir, na verdade é isso, discutir o mérito, para que ela serve. Na realidade ela foi feita, foi criada, mas me parece que o governo federal mandou a verba, construiu-se, fez. Agora, a perrenga é quem vai administrar. Quem vai administrar. Então, o governo estadual não quer administrar, o municipal não quer administrar, o federal muito menos. Até porque o governo federal já disponibilizou o recurso, né? Então, nesse sentido, são coisas que poderiam ter sido mais discutido, mais bem discutido. E nós estamos trabalhando isso. E eu quero registrar que já tive, inclusive, conversa com várias lideranças indígenas, que o índio precisa se inserir na produção. Claro que a questão da terra tem que ser vista. Ninguém está aqui dizendo que o fazendeiro ou o proprietário não tenha direito, cada um na sua. Agora, que evidentemente o índio tem, que ser respeitado enquanto ser humano, certo? Enquanto ser pensante, enquanto ser inteligente. Nessa reunião que nós participamos, os índios falaram categoricamente, nós não queremos ser interpretados como só as pessoas que ficam esperando a cesta básica no final do mês. Não, nós queremos produzir, mas para isso nós queremos estar trabalhando com maquinários potentes, nós queremos estar trabalhando com sementes de boa qualidade, entendeu? Nós queremos ter a possibilidade de ter nossos engenheiros agrônomos indígenas, ter nossos técnicos agrícolas indígenas, como agora recentemente está aprovado. Uma menina aqui da aldeia Teicuê, em Garapó, passou em 2 universidades federais no curso de medicina, que é um dos cursos mais concorridos que tem. Então é só a gente ter vontade de fazer, que tem possibilidade, tem. E nós vamos trabalhar dessa forma. Uma das minhas metas é trabalhar na reestruturação de cadeias produtivas para promover efetivamente a inclusão social. Deputado, com relação, voltando ainda, esse tema indígena é um tema muito amplo, muito vasto para se discutir. E eu acho que não basta só o índio correr, brigar por terras, como o senhor falou. Ele tem que ter condições de produzir. E tem que ter também condições de ter pessoas para orientá-los, porque eles estão se exterminando praticamente, né? Porque nós temos aí, bebedeira, matança, e tem a Força Nacional, que no meu ver está aqui para cuidar da aldeia indígena, mas que você não vê a Força Nacional lá dentro. Você vê lá raramente quando acontece alguma coisa que eles vão lá. Eles têm o posto deles aqui, em frente ao Biratã, aqui, que você passa, está lá 4, 5, 6, 10 viaturas lá, os caras só de boa. Então, no meu ver, o que teria que fazer? Teria que ter uma orientação psicológica com essas lideranças indígenas, com esses indígenas, para que eles se valorizem também, tenham consciência que eles são valorizados e eles têm capacidade disso, né? O senhor, como deputado estadual,
o senhor pretende viabilizar algum projeto para começar com esse tratamento, com essa conversa, com essas reuniões, para que eles se conscientizem que antes de qualquer coisa eles têm que ter o discernimento de que eles são pessoas valorosas e que eles podem produzir até mais que o homem branco? O discernimento eles têm. A bebedeira, por exemplo, ela está muito mais disseminada no meio chamado... não, está muito mais disseminado no meio chamado branco, civilizado, não sei como é que quer chamar, porque na questão indígena, essa questão da bebedeira, etc., é exatamente em função de não ter tido a consciência, vamos dizer assim, a consciência de entender culturalmente o índio, entendeu? Eu tenho a concepção, assim, a convicção de que ninguém é bêbado, ninguém fica na rua deitado porque quer, certo? Alguma coisa deve estar acontecendo. Daí, então, se colocar essa situação daqui de o índio aumentar a sua autoestima. Aumentar a sua autoestima, primeiro, tem que ter terra, não tem dúvida disso. Não estou aqui dizendo que tem que sair fazendo qualquer coisa que não seja dentro de uma realidade, entendeu? Então, primeiro o índio tem que ser respeitado, porque daí aumenta a autoestima, etc. Eu estou tão preocupado com essa questão que estou tentando assumir na Câmara, na Assembleia Legislativa, uma comissão que é chamada uma das comissões mais polêmicas que tem, que é a Comissão Agrária e Questões Indígenas. Você imagina, então, a polêmica que é para enfrentar, para ir de frente com essa causa, porque não é inadmissível isso, você tem razão. Eu, na questão da Força Nacional, deve estar cumprindo o seu papel e assim por diante, né? Eu não vou fazer nenhuma crítica, mas também não vou discordar, porque você passou de que viu tantas viaturas lá e tal, sabe? Então, eu queria me reservar o direito de dizer que a Força Nacional cumpre um papel e que tem que cumprir um papel bem, entendeu? Se tiver cumprindo um papel que não serve, então, para que Força Nacional? Né? E agora essa questão indígena é uma questão que nós temos que encarar de frente. O governo federal tem por obrigação nisso, tem que ter a participação do governo estadual, tem que ter a participação do governo municipal dentro das suas limitações. Não tratar a questão indígena como alguns tratam, com gozação, chamando o índio de preguiçoso, que o índio não quer trabalhar, que o índio não quer nada com nada e tal. Isso, para mim, é uma concepção discriminatória, totalmente discriminatória, né? Porque quem é que não quer viver bem? Né? Então, é só ter as condições. Então, acho que nós temos que, não é fazer do índio, tratar o índio como coitadinho, não. É tratar o índio como cidadão, tratar o índio como ser humano, respeitando dentro das suas limitações, respeitando as diferenças que tem na questão cultural, mas, acima de tudo, tratar essa causa como tem que ser tratada. A bebedeira nas aldeias, a droga nas aldeias, tem que ter um tratamento público, entendeu? O poder público tem que ter consciência de que isso não pode acontecer. E para que isso não possa acontecer, tem que ter políticas públicas que permitam o não acontecimento disso. O que não tem como não negar de que isso está faltando. Deputado, você, como deputado federal, foram 4 anos? 8 anos. Te deu uma experiência maior ou melhor para você hoje atuar como deputado estadual? Sim, eu tenho certeza disso, né? Hoje eu tenho uma visão, e até o fato de eu ter ficado também um tempo fora, entendeu? Me permite até conversar mais com as pessoas, né? Sentir mais as intenções e tal. Eu confesso que eu era um pouco ingênuo até, entendeu? O fato de ter saído de vereador para deputado federal, né? A minha origem sempre é uma origem humilde e tal. Então, acho que às vezes a gente é até que meio ingênuo. Hoje eu me considero mais preparado, entendeu? Não vou, de forma alguma, negar de que a experiência de deputado federal, com certeza, vai me ajudar na Assembleia Legislativa. Até porque a gente conhece, modéstia à parte, a gente conhece vários programas, vários projetos que a gente pode estar conversando com os prefeitos, auxiliando os prefeitos para que façam o cadastramento, e a gente faz um acompanhamento político, né, lá em Brasília. E eu quero ter a sua permissão, dizer de que pretendo trabalhar muito isso com esse grande companheiro meu que foi, hoje, na verdade, eu estou hoje como deputado estadual,
eu não tenho dúvida que o senador Delcídio foi uma pessoa que acreditou em mim, que me ajudou, entendeu? Que confiou em mim. E hoje com certeza, nós vamos fazer muito projeto, eu como deputado estadual e ele como senador, para a gente trazer para Mato Grosso do Sul. A gente queria conversar mais, né? Porque a gente começa a falar e o tempo voa. Exato. Mas eu tenho certeza que não vai faltar outra oportunidade. Legal. Eu queria que o senhor falasse para a gente o que os seus eleitores, o que os munícipes do Mato Grosso do Sul, em especial Dourados, porque aqui é a sua base, aqui é onde você mora, tem sua família, o que eles podem esperar hoje do deputado João Grandão como político em prol de todos? Acima de tudo, respeito e trabalho, né? Eu sou uma pessoa que para mim não tem hora, não tem dia, né? Eu, acima de tudo, trabalho, respeito com os votos que eu obtive, quero aproveitar para agradecer os mais de 21 mil votos que eu obtive. Muito trabalho, não vou aqui falar que vim com a expectativa de resolver todos os problemas que serão apresentados para mim, absolutamente, nós temos limitações, mas que a população sul-mato-grossense pode esperar de mim muito trabalho, entendeu? Muito respeito, né, com os votos que foram me confiados e que vai ter um deputado que não tem tempo, que não tem tempo para trabalhar, não tem hora, não tem dia, não tem feriado, não tem, sabe? Para mim é um motivo de satisfação estar podendo atender da melhor forma possível, entendeu? Com o maior respeito. Então, pode esperar de mim exatamente isso. Trabalho e muito respeito. Muito bem. Para as suas considerações finais, deixa aí uma mensagem aos nossos telespectadores e a sua família, a família douradense. Eu diria uma mensagem, primeiro dizer o quanto significou para mim, as pessoas, meus amigos e tal, mas de uma forma muito forte a presença da minha família na hora que eu mais precisei. Foi na hora que eu sofri muitos abalos, minha família estava junto comigo ali, minha esposa, meus filhos, né, minhas irmãs, né, que eu só tenho 2 irmãs, eu tinha um irmão também, mas faleceu infelizmente. Então foi muito forte a presença da família, a presença dos amigos, das pessoas que confiou em mim. Então, eu quando saí de deputado, saí do mandato de deputado federal, você se sente um pouco meio desguarnecido, né? Mas teve muitas pessoas que esteve junto com a gente, ajudando a gente poder vencer essas batalhas, né? Então eu diria que isso foi fundamental. Eu queria, em nome das pessoas que estiveram comigo, junto comigo, todo aquele tempo, as pessoas que estavam ao meu redor, em nome de 3 pessoas que eu acho que foram assim, muito importantes, que sempre estavam junto com a gente, convivendo e tal, que é a Cláudia, que trabalha comigo há tanto tempo, um companheiro lá de Campo Grande, chamado Ricardo, que é um companheiro também que está junto com a gente, Dr. Zé Carlos. Dr. Zé Carlos, que hoje ele é advogado, trabalhou muito tempo como advogado dos sindicatos bancários, e essas 3 pessoas em termos de assessoria e tal, que você não tinha como estar com todo mundo, mas eu acho que em nome dessas 3 pessoas, eu quero assim agradecer de coração quem esteve do meu lado e etc, e minha família principalmente. E deixaria assim como uma frase, uma final assim, nunca julgue um homem pela história que querem construir dele. O homem tem que ser julgado pela história que ele construiu. Então essa é a mensagem que eu deixo de reflexão e no mais te agradecer aqui a oportunidade, que Deus seja a nossa inspiração para todos os nossos atos. Muito bem, deputado João Grandão, muito obrigado pela sua presença aqui. Tenho certeza que nós vamos conversar mais vezes. Legal. Que Deus abençoe o senhor no seu mandato, o senhor e a sua família, e que nós possamos, né, ver aí os frutos colhidos do mandato do homem íntegro e correto como o senhor é. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Felicidade, Tudo de bom. deputado. Muito obrigado. O programa Sociedade em Evidência está ficando por aqui. Prometendo voltar aí na próxima semana com mais um entrevistado, né? Mas eu quero deixar o convite para você. Todos os dias, a partir das 20 horas e 30 minutos, estamos no ar com uma entrevista, com informação nítida e precisa como você realmente precisa ver e saber.